Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cara, que bom estar aqui de novo, mais um ano. Como o Fábio diz, desde o primeiro ano do Academia Enem que eu estou por aqui. E é um prazer muito grande ter sido convidado para a aula inaugural, né? O primeiro encontro é sempre um encontro especial. Então, a gente vai conversar aqui sobre a história do Brasil. Depois, em outros dias, a gente também vai estar aqui conversando sobre filosofia, sobre sociologia. O material de vocês a gente fez com todo carinho. Eu escrevo a parte de História do Brasil, Filosofia e Sociologia, e meu grande amigo Márcio Miquiles, que depois vem aqui também para dar aula dele, escreve a parte de História Geral. Então, a gente colocou a partir da página 57, tá? Uma pequena teoria, né? 57, 58, 59, 3 paginazinhas de teoria. E a partir do final da página 59, nós temos então os exercícios que nós vamos resolvendo por aqui. A gente vai trabalhar da seguinte forma: a gente vai resolvendo o exercício e vendo a teoria simultaneamente. Então a gente trabalha na primeira questão, aí vê uma teoria. Resolveu? Passa para a próxima. Não precisa a gente ficar lendo item por item de questão, porque é óbvio, é mais interessante a gente trabalhar a teoria do que a questão. A questão não vai cair a mesma questão no Enem, não vai. Então a questão ela é utilizada para a gente puxar o assunto e ver a teoria, tá bom? Queria fazer um convite a todos vocês, tá? A partir desse ano, na verdade, não faz nem um mês, eu criei um canal no YouTube, tá? Agora que está com 5 vídeos que eu coloquei, chama-se Filosofia é Fácil. É para você assistir aulas de filosofia, aulas de 5, 6 minutos, para ser objetivo, para coisa ser rápida, para você bater o olho e saber o que é mais importante, tá? Então, todo mundo depois, anota aí agora na tua apostila, quando chegar em casa, aí você olha, já tem 5 aulas lá para você assistir, desde o surgimento do pensamento mitológico, passando para a filosofia, os pré-socráticos, aí os sofistas, e a última aula eu coloquei agora foi Sócrates. Toda quarta-feira eu coloco uma aula nova, tá legal? Fica combinado assim, e aí a gente vai ficar se encontrando por aqui algumas vezes, tá? Algumas vezes a gente vai estar por aqui para conversar sobre a história do Brasil, sobre filosofia, sociologia, problemas amorosos, horóscopo, o que vier morre. Vamos começar? A nossa primeira questão, então. A nossa primeira questão traz uma questão sobre os indígenas. Opa, pois eu vou deixar a apostila aqui de lado. E a gente vai, então, agora se concentra. Beleza? Chique tá legal demais. Isso. Vamos fazendo silêncio devagarzinho. Então, dessa forma, quando a gente fala sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, está dentro de um contexto maior. É o contexto das grandes navegações, dentro do contexto da Idade Moderna. Então, a transição do mundo medieval para o mundo moderno trouxe uma série de transformações. Você saiu de um poder descentralizado dos nobres, de uma economia agrícola de subsistência, agora para uma centralização política nas mãos do rei, com uma aliança com o poder econômico da burguesia. E com isso surge um novo sistema econômico, surge o capitalismo, que no primeiro momento é chamado de mercantilismo ou acúmulo primitivo de capital. Ora, o que você vai perceber então é que o rei vai usar o seu poder para desenvolver o comércio. E quanto mais o comércio se desenvolver, mais a burguesia vai se fortalecer e pagar impostos para sustentar o Estado. E com isso o rei fica cada vez mais poderoso. Por isso que quando houver a invasão dos turcos otomanos a Constantinopla, fechando ali o comércio do mar Mediterrâneo, dificultando o comércio europeu das especiarias, os europeus vão precisar sair nas grandes navegações. Mas essa conversa é uma conversa de história geral que meu amigo
Márcio Miquiles vai ter com vocês. Eu só quero fazer essa introdução para a gente poder chegar no Brasil. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vinham atrás de duas coisas. Primeiro, metais preciosos. Afinal de contas, um dos princípios do mercantilismo é o metalismo. Uma nação é mais poderosa quanto mais metais preciosos ela possui. Mas não somente isso. O mercantilismo, ele se baseia então em duas fontes de riqueza. Ou você é muito rico e poderoso, se você tem metais preciosos, ou se você tiver um comércio desenvolvido. Por isso que existem outros princípios mercantilistas. A balança comercial favorável, exportar mais do que importar, vender mais do que comprar. Para eu conseguir fazer isso, eu vou estabelecer então medidas protecionistas, o protecionismo. Eu vou ter a intervenção estatal, então o Estado interfere diretamente na economia para que o comércio possa se desenvolver bastante. E dessa forma, o comércio se desenvolvendo, a burguesia fica rica, o rei fica poderoso. Pronto. É nesse contexto que os portugueses chegam aqui no Brasil, atrás de mercado consumidor e atrás de metais preciosos. E quando eles chegaram, não encontraram foi nada. Por isso que os primeiros 30 anos da nossa história oficial se chama período pré-colonial, porque não houve colonização. O Brasil ficou praticamente abandonado, porque os portugueses chegaram, não encontraram de cara ouro e prata, já que a mineração no Brasil será apenas no século XVIII, e não havia uma civilização avançada. A civilização que existia aqui eram indígenas, povos selvagens, em sua grande maioria, eles não tinham ainda nem a noção de propriedade privada, então não tinha como se viabilizar a comercialização. Vixe, Ciliano, então vai deixar tudo abandonado? Lógico que não. Afinal de contas, Portugal e Espanha tinham que garantir a posse de seus territórios, aqui na América, já que Inglaterra, França, Holanda, todo mundo também vai querer colônias. Como resolver esse problema? Fizeram então um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Portugal ficou então com uma parte do nosso território, enquanto que a Espanha ficou com todo o restante. E para poder garantir a ocupação desse território, Portugal adota o sistema de feitorias. Feitorias eram simplesmente local de armazenamento de produtos. O produto seria pau-brasil. Através de expedições exploradoras, os portugueses acabaram encontrando aqui algo que desse uma certa lucratividade. Não era lucrativo como as especiarias. Algumas especiarias chegavam a dar mais de 1000% de lucro. Pau-brasil dava um lucrozinho, melhor que nada. Pelo menos garantia a ocupação do território. E assim, eu vou construir as feitorias, para quando os navios portugueses chegassem, a gente teria só a preocupação de embarcar a madeira e levar para Portugal. A questão é, e quem é que vai fazer esse trabalho todo? O trabalho vai ser feito pelos indígenas. Nós vamos utilizar mão de obra indígena. Ciliano, o índio vai ser escravizado? Não. Nesse primeiro momento, não há ainda um sentimento de exploração do índio por parte do português. Porque nessa época, o que nós vamos observar é que existia uma relação chamada de escambo, a troca. O índio recebia produtos que para o índio era muito massa. Imagine o que seria para um índio um canivete, um anzol, um espelho, coisas que ele nunca tinha visto, que seria extremamente útil para ele. E o que era para o índio uma árvore? Ele olhava para todo lado, tinha a árvore. Então, para o índio, era uma situação favorável. Ele se considerava favorecido pelo processo. Para o português também, haja visto que esses produtos eram produtos baratos. E aí, com isso, nós não tínhamos a necessidade de um investimento imenso no processo colonizador. Aí saiu bem na hora da foto. Ele chegou só para sair na foto, viu, pessoal?
Estou vendo aqui. Mas vamos lá. Então, dessa forma, esse primeiro momento, nós temos uma relação onde não existe uma exploração efetiva nesse processo produtivo da mão de obra indígena, tá? Ora, Ciliano, mas espera aí. E os portugueses respeitavam os indígenas? Cara, os portugueses estranhavam tudo que tinha por aqui. Já pensou? Os portugueses já estavam numa civilização moderna, onde a ciência já era evoluída, onde os costumes sociais já eram pré-estabelecidos, e é lógico, eles se chocavam com a civilização primitiva indígena. Por isso que, infelizmente, quando a gente estuda história, a gente estuda a história dos vencedores. Qual é o ponto de vista que a gente analisa quando analisa história? De quem venceu. Quem venceu conta a história. Por isso que a gente diz que foi descobrimento do Brasil. Olha, descobrimento. E os índios que já estavam tudo aqui, foi dominação, ocupação. Os caras chegaram, dominaram, ocuparam e vão explorar todas as nossas riquezas até os dias de hoje. Ou você acha que a riqueza do Brasil está com os brasileiros? Vamos para a primeira questão então? Vamos lá. A primeira questão diz assim: a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto, nem disto conta, nem peso, nem medida. Veja que quando a gente vê esse texto, a observação do cronista português Pero de Magalhães, LR, né? Não tem rei, não tem lei. Então, na hora quando ele diz R, na língua mencionada, R é relacionada a quem? Ao rei. Como é que nós podemos ter uma estrutura de dominação de Estado numa civilização que não tem concepção de Estado de governo? Então, dessa forma, quando a gente observa a nossa primeira questão, olha o que diz aí a letra D de dado. Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Os portugueses analisaram os índios não pelo ponto de vista da cultura indígena, mas pelo ponto de vista da cultura portuguesa, da cultura lusitana. Então, a gente começa muito bem, começamos com a letra D de doidinho por você. Olha aí que maravilha. Vamos então agora para um novo tema, começando a segunda questão. Pois bem, vamos lá. Pessoal, a nossa segunda questão, nós vamos caminhar agora para falar sobre a colonização. Porque durante 30 anos, o Brasil ficou praticamente desocupado. Apenas você tinha ali as feitorias, as expedições vinham, pegavam esse material, levavam para Portugal. Mas um processo efetivo de colonização não havia sido estabelecido. Assim, a partir de 1530, inicia-se efetivamente a colonização do Brasil. Ciliano, e por que o rei de Portugal mudou de ideia? 2 motivos. Primeiro, os ingleses, franceses e holandeses resolveram as suas questões individuais e também saíram nas grandes navegações. E passaram também a comercializar com o Oriente. Isso quer dizer que Portugal perdeu o monopólio do comércio das especiarias. Ah, Ciliano, qual é a vantagem disso? Cara, ter monopólio é bom demais. Já pensou? Digamos que só eu, no Ceará todinho, vendo pendrive. Todos vocês, digamos, precisam com urgência, é caso de vida ou morte, que você precisa de um pendrive. Eu vou vender por R$500 esse pendrive. Quem vai comprar? Todo mundo. Que só eu tenho para vender, eu boto o preço que eu quiser, que todo mundo compra.
Mas como o pendrive tem em toda esquina, e nem todo mundo vai precisar, se eu disser que eu estou vendendo por R$500, eu não vou vender para ninguém. É a mesma coisa quando Portugal tinha o monopólio do comércio das especiarias. Quando Portugal tinha o monopólio do comércio das especiarias, podia vender pelo preço que quisesse, era só ele que vendia. Mas quando Holanda, Holanda, França, Inglaterra, passaram também a comercializar no Oriente, o preço despenca, porque ele cai para as condições normais de comércio. Então, dessa forma, Portugal perdeu aquela lucratividade absurda. Mas, além disso, ainda teve um outro motivo. Os espanhóis encontraram metais preciosos nos seus territórios na América. Na América Espanhola tinha ouro, na América Espanhola tinha prata. Ora, se do lado espanhol tinha metais preciosos, a possibilidade de ter metais preciosos do lado português era grande. Então, ou a gente iniciava o processo colonizador, ou Portugal corria o risco de perder seus territórios. E aí vai se iniciar o processo colonizador numa estrutura política organizada nas capitanias hereditárias e uma estrutura econômica baseada no sistema plantation. Erciliano diz lá como é que funciona esse tal de sistema plantation. O sistema plantation, pessoal, ele foi adotado em todas as colônias de exploração agrícolas. Se você for falar na América Espanhola, não foi. Porque na América Espanhola, a busca era por metais preciosos. Lá se adotou um outro sistema, que foi a mita, a encomienda, eram sistemas diferentes. Mas, em todas as colônias de exploração agrícola, se adotou o sistema plantation. Erciliano, por que se adotou o sistema plantation? Porque essas colônias eram de exploração. E se uma colônia de exploração, o seu objetivo é gerar lucro para a metrópole, o máximo de lucro possível. Então agora vai ficar bem facilzinho para você entender o sistema plantation. Quando você lembrar do sistema plantation, lembre-se, male. Se nossa economia não começou bem, não terminará bem, não é verdade? Se já começou mal, imagina como é que vai ficar nossa economia, hein? Mas hoje nossa economia está boa, né, pessoal? A economia está boa, todo mundo cheio de dinheiro, sobrando, o país é lindo, maravilhoso. O país da gente é o que a gente faz dele, tá? Então não adianta você ficar cobrando de quem está do teu lado, não. Faça a sua parte, porque botar a culpa nos outros é muito fácil. Botar a culpa nos outros é fácil. Dizer que a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, facílimo. Faça a sua parte, vamos tacar para frente, que aí o negócio vai ser melhor. Tenho esperança nisso. Se você pegar Dinamarca, Noruega, Japão, Suécia, todos esses países cresceram só com uma coisa: educação. E aí é lógico, no dia que a gente muda a forma das pessoas pensarem, a gente muda o país. É muito fácil a gente sair esculhambando todo mundo falando de corrupção. Mas nós é que somos corruptos. Todos nós. Somos nós que uma hora dessa está preocupado em comprar coisa de médico, recibo de médico para botar no imposto de renda para poder receber restituição. Somos nós que pagamos um policial para ele não lhe multar. Então, o Brasil vai mudar quando nós mudarmos. O único problema do Brasil chama-se povo brasileiro. Por isso que eu tenho certeza que aqui a gente tem vez. Daqui a 2 séculos, 3, eu não sei, mas dá. É só a gente mudar a educação do nosso povo e a cultura do nosso povo. Mas vamos em frente. Aproveitar para beber uma aguinha. Valeu, se concentra de novo. Erciliano, agora vamos dizer como é que funciona esse male. O que vai ser cada letrinha dessa. Beleza? Raciocínio. Cara, não queira decorar a história, não. Que eu mesmo sou péssimo de data, eu sou péssimo de nome. Você não precisa decorar nada, você precisa compreender processos. Pois raciocínio, ó. Nós não somos uma colônia de exploração agrícola. Se a gente é uma colônia de exploração agrícola, o nosso objetivo é a gente produzir para a própria colônia, para o mercado interno, ou para produzir para os interesses da metrópole. E aí, para a colônia ou para a metrópole?
para a metrópole. Então, esse nosso azinho é agroexportação. A nossa produção agrícola é para o mercado externo. Nós vamos produzir aquilo que tem interesse para a metrópole. Aquilo que tem interesse. Beleza? Pois vamos lá. Ora, só tem um detalhe. Nós estamos vivendo na época do mercantilismo. Está todo mundo querendo mercado. Isso quer dizer que existe uma disputa muito grande. Raciocine da seguinte forma. Digamos que você seja um rapaz e você tem 4 namoradas. Tudo bem. Os meninos que estavam dançando aqui na frente, né? Já fizeram a propaganda ali, já tem as gatinhas pegando o telefone. Olha aí, rapaz, utilidade pública. Encontraram um RG aqui, ó. Luiz Felipe. Como é que é, meu filho? Aqui, isso não. Eu estou ficando velho, negado, aí eu estou sério. Luiz Felipe Brígido da Silva. Você vai lá na sala VIP, aproveita e recebe R$100. Muito bem. Vamos lá. R$100 é por conta do Fábio Frota. Pode dizer lá. Muito bem. Pessoal, então voltando. Você tem 4 namoradas. Uma situação dessa é fácil ou é difícil de controlar? Dificílimo, cara. Já pensou? Uma namorada tua quer ir para o cinema. Tu vai? É doida? A outra pode estar lá, né? Às vezes não é nem a outra que está lá, é uma amiga da outra. Ciliano, mas pá, sendo amiga da outra tem jeito, né? Aí, ó, porque acontecia muito isso, né? O cara safado, cachorro, sem vergonha, saía com a outra, aí uma amiga via, aí a amiga contava para a namorada. Quando o cara chegava, ele dizia assim, ó, não, meu amor, essa sua amiga deve estar com ciúme da gente. Inclusive, ela já deu até em cima de mim, ela quer nos separar. Olha, acabou que safado inventa uma história no instante. Mas hoje, meu amigo, existe uma coisinha chamada celular. A amiga da outra vai filmar e mandar para o WhatsApp imediatamente, não tem como você escapar, não. Então, me diga o que é mais fácil de você controlar. 4 namoradas ou só uma? Só uma. Já pensou uma coisa boa? Você só tem sua namoradinha, aí vai com ela de mão dada, vai para a igreja, vai para o cinema, vai para o shopping, vai para a praia. Não é não? Essa aqui é a história. Ciliano, o que tem a ver isso com o sistema Plantation? Tudo tem a ver com controle. Se eu quero ter lucro máximo, eu vou controlar a produção ou vou deixar tudo bagunçado? É mais fácil eu controlar um único produto ou vários? Opa, por isso que esse M é de monocultura. Será um único produto. Nós vamos ter um principal produto para a exportação. Lógico, vão ter outras atividades na colônia, mas eram atividades complementares, né? Então a gente vai ter o açúcar como principal produto, mas a gente precisa ter aqui, tem que ter a pecuária, tem que se plantar feijão, tem que se plantar milho, batata, tudo que a gente vai precisar produzir para sobreviver, tem que ter essa produção. Mas para o mercado externo, que é o objetivo da colonização, a gente vai ter um principal produto. Além disso, se eu quero ter lucro máximo, quanto maior for a terra que eu produzir, maior a produtividade. Por isso que esse L é de latifúndio. Então, no sistema Plantation, nós vamos ter uma produção agrícola para o mercado externo, de um principal produto em grandes áreas produtivas. Ciliano, e esse me diga uma coisa, digamos que eu vou montar uma empresa, CC Corporation, pronto, e eu vou contratar funcionários. Digamos que para cada funcionário, eu pague R$10.000 por mês. Ora, meu amigo, quer dizer que quando for no final do mês, eu vou ter um custo altíssimo para manter a minha folha de pagamento. Tem 2 formas de eu reduzir o meu gasto. Uma, se eu diminuir a quantidade de empregados. Mas espera aí, se eu diminuir a quantidade de empregados, diminui a produtividade, né? Interessante não. Se eu diminuir o salário. Se ao invés de eu pagar 10.000 para cada um, eu só pagar 5.000. Opa, já ficou legal para mim.
E se ao invés de eu pagar 5 mil, eu só pagar 1.000? Aí é que baixou mesmo o meu custo. Quando é que o meu custo vai ser mínimo? Quando eu não pagar nada. Quando eu pagar zerinho, zerinho, zerinho. Por isso que no sistema Plantation nós vamos utilizar a mão de obra escrava. E dessa forma, a escravidão vai ser um grande negócio. Inicialmente se escraviza o índio, mas como o índio não tinha, obviamente, a técnica da produção agrícola, o índio não estava acostumado ao processo produtivo e, mais importante do que tudo, dentro do sistema produtivo do Brasil, antes de colonizar o Brasil, os portugueses já haviam colonizado as ilhas africanas e lá já havia adotado o sistema Plantation da cana-de-açúcar. Então os africanos já estavam acostumados a esse processo produtivo. Então, dessa forma, nós vamos ter uma economia que se baseia na escravidão. Vamos resolver a segunda questão? Olha o que é que a segunda questão vai dizer. Utilidade pública. Pronto. Senhorita Ana Virgínia Pereira Rodrigues, sua avó está lhe aguardando lá na entradinha, lá na rampa, tá? Ana Virgínia Pereira Rodrigues, sua avó está lhe esperando. Tem mais uma utilidade pública aqui, tem o Marcos Vinícius Saraiva, a Milena também, está querendo encontrar lá na plataforma. Agora vamos parar, né? Porque senão não vai ter aula, só eu dando aviso aqui para todo mundo. Se for coisa urgente, aí você avise, viu? Mas vamos lá. Pois bem, então dessa forma, vamos continuar a nossa questão. São 2 textos, é a habilidade 14, não é nem a habilidade 14, vai lhe colocar 2 textos para você poder comparar ali o cenário. Texto 1. O negociante de escravos, José Moreira Veludo, foi fazer curativo em um dos seus cativos e acabou atacado a pauladas. Na polícia, os agressores contaram o ocorrido nos mínimos detalhes, sem esconder nada. É que desejavam mesmo parar na cadeia, onde as condições de vida eram bem melhores do que as da casa do Senhor. Rapaz, eu estou lendo a 3, é? Muito obrigado, vocês são gente boa, muito obrigado. Estou ficando velho, rapaz, assim, eu vou te falar. É a idade, há 47 anos já, né? Um corpinho de 20 quilos. Vamos para a segunda. A segunda é assim, ó. A organização da sociedade colonial no Brasil era marcada pelo patriarcalismo e pelo escravismo. Durante os primeiros séculos da colonização, a economia açucareira estabeleceu o caráter rural da organização social. A sociedade açucareira colonial foi, olha o que diz aí a letra C, ó. Uma sociedade elitista, marcada pelo domínio de terra, domínio da propriedade de escravos e de grandes extensões de terras. Foi o que a gente falou nesse instante, né? Ó, uma sociedade agrícola, o poder na mão dos senhores de engenho, utilizando a mão de obra escrava. Então, a segunda questão é a letra C de coração. Aí segue a 3. A página, meu bebê, diga aí que é a 60. Bote aí nos dedos aí. Oh, caboclo vai invocado. Dou valor a esse povo que traduz assim. Vamos lá. Pessoal, então, agora vamos para 3, que é a mesma conversa ainda, tá? A conversa ainda é sobre escravidão. Li o primeiro texto. No primeiro texto, os escravos atacaram o senhor, meteram a paulada nele e disseram, eu quero ficar preso, porque aqui é muito melhor na cadeia do que na fazenda. Texto 2. Perdigão Malheiro era abolicionista, mas só entregava as cartas de alforria aos seus cativos sob condições, como a de trabalharem para ele durante mais alguns anos ou até completar a maioridade. E as desejadas cartas, no mais tradicional estilo paternalista, só vinham em datas especiais para a família do indivíduo escravizado, como aniversário, casamento ou batizado. Acerca das relações apresentadas nos textos, assinale a alternativa verdadeira. Opa! Nós temos 2 realidades totalmente diferentes.
A primeira realidade do texto 1 é de um senhor de engenho que ele usa apenas a força física para manter o domínio sobre seus escravos. Então ele botava o escravo no tronco, no viramundo, uma série de castigos eram então estabelecidos aos escravos para poder se manter a ordem. Mas pessoal, lembre-se de uma coisa, a relação de exploração dos escravos, ela não era simplesmente baseada na violência física. A violência física era uma das estratégias de domínio. Você também vai ter outras estratégias. Por exemplo, troca de favores. Digamos então, como é teu nome, amigão? O Ícaro é meu escravo. Mas ele vai ser meu escravo, um escravo doméstico. A função dele era cuidar do cavalo, cuidar da charrete, me levar para a cidade, para quando eu for negociar a produção. Ele não vai morar junto com os outros escravos na senzala, não. Ele vai ter um quartinho lá na casa grande, lá atrás. Ele vai se vestir melhor. Ele vai se alimentar melhor do que os outros. Então, é óbvio, se ele ficar sabendo de uma revolta, uma tentativa de fuga dos escravos, ele nunca vai participar. Porque a vida dele, comparado aos outros escravos, é bem melhor. Ele não vive lá na lavoura, ele não dorme na senzala, jogado todo mundo no escuro, um em cima do outro. Não. Ele é beneficiado, a função social que ele estabelece é favorecida dentro do sistema. Pronto, fizemos a substituição. Então, do mesmo jeito que o Ícaro era beneficiado, a minha doce amada Graciele, que ela chegou na hora certa que a gente combinou. Quando eu fosse falar isso, ela chegava, que era para dar o exemplo da escrava mulher também. O Ícaro era casado com a Graciele. Aí, a Graciele, lógico que ela não vai dormir na senzala com os outros escravos. Imagine o que era uma noite na senzala. Tudo escuro, todo mundo ali apertado, um em cima do outro. As mulheres eram violentadas constantemente, pessoal. Então, a Graziele, ela era casada com o Ícaro e moravam na casa grande. Ela se vestia bem, ela ia comer melhor. Então, eles tinham uma vantagem em relação aos demais escravos. Isso era uma forma, obviamente, de dominação. A alforria é uma forma de dominação. Já pensou? Eu vou dar liberdade para o Ícaro, acabei de dar liberdade, ele está livre, pronto, foi-se embora. Mas é lógico, ele sendo escravo, ele vai para onde? Quem é que vai arranjar emprego para ele? Ele tem terra para comprar a própria terra dele? Então ele acabava ficando na minha própria fazenda, em troca só de comida e de moradia. Ele era um agregado, né? Ele morava comigo, um protegido. Então, os senhores de engenho, eles usavam formas sutis de dominação também. Você pega, por exemplo, as mucambas, que eram as escravas preferidas do senhor. O senhor de engenho, lógico que não vai deixar que as suas escravas preferidas dormissem dentro da senzala. Elas iriam ficar num quartinho separado, para quando o senhor fosse usá-las, elas estariam à sua disposição. Elas se alimentavam melhor, elas ganhavam roupas, elas ganhavam perfume. Então existiam formas diferentes de dominação. Existia a violência física, lógico que sim, tá? Mas também existiam formas mais sutis de dominação. E é isso que diz a nossa terceira questão na letra E. Olha o que a letra E vai dizer aí, ó. Ambos os textos são verdadeiros, pois as relações de dominação variavam de senhor para senhor. Letra E de Exiliano, porque não existe nenhuma palavra que melhor simbolize essa letra. Pois muito bem. Vamos para a quarta questão. Achei legal essa quarta questão aqui. Essa chargezinha, ó. Observe a charge. Aí um índio fala assim: devemos obedecer a quem agora? Aí o colono aqui, crioulo, diz: portugueses?
espanhóis, holandeses. Aí o escravo passando com a sacolinha dele, ó, não vou obedecer a ninguém, vou me mandar para o quilombo de Palmares. Cara, a gente vai estar falando aqui sobre o período colonial dentro de um contexto especial que é a União Ibérica. Eu estava nesse instante falando para vocês que o açúcar é o nosso principal produto. Só tem um detalhe. Portugal não tinha recursos para investir no processo colonizador. Não é à toa que Portugal adotou o sistema de capitanias hereditárias, que se utiliza de capital particular. Eram os donatários que entravam com seu investimento. Só que também os donatários não tinham tanto dinheiro assim. Quem era muito rico não ia abandonar tudo lá em Portugal para vir para o Brasil. Quem vinha para cá tinha algum dinheiro na esperança de ficar rico o mais rápido possível e voltar. Por isso, o nosso comércio do açúcar só foi possível se viabilizar graças à presença dos holandeses. Opa! Então vamos fazer aqui o famoso caminho do açúcar. Pensei que eu tivesse colocado aqui na apostila, mas não botei não. Mas você faz aí. Ciliano, como é que funciona o caminho do açúcar? É o seguinte, a Holanda, através do Banco de Amsterdã e da Companhia das Índias, a Holanda vai emprestar dinheiro para Portugal. E aí sim, com dinheiro emprestado da Holanda, Portugal vai poder investir na colonização brasileira. Com dinheiro emprestado dos holandeses, Portugal vai emprestar para os senhores de engenho para poder viabilizar a produção açucareira. Esses senhores de engenho, então, vão pegar o dinheiro para comprar as máquinas necessárias da produção, para comprar escravos, e aí sim, eles vão plantar a cana. Corta a cana, moe a cana, faz o caldo e produz o melaço. Nós éramos colônia de Portugal, então nós só podíamos vender o nosso melaço para Portugal. Existe o pacto colonial, ninguém pode vender para outro país. Somente Portugal poderia comercializar com a gente. Então a gente vende o melaço para Portugal. Só que Portugal nem tinha dinheiro, nem tinha as técnicas de refino. Por isso que Portugal revendia o melaço para a Holanda. Quem vai refinar o açúcar, distribuir o açúcar em toda a Europa, são os holandeses. Então vamos lá. Assim, a Holanda empresta dinheiro para Portugal, Portugal empresta o dinheiro aos senhores de engenho aqui no Brasil. Os senhores de engenho desenvolvem a produção açucareira, produzem o melaço. Os senhores de engenho aqui no Brasil vendem o melaço para os portugueses, os comerciantes portugueses. Os comerciantes portugueses revendem o melaço para a Holanda. A Holanda vai refinar e comercializar o açúcar brasileiro na Europa. Ciliano, era bom para todo mundo? Era. Me diga uma coisa, Portugal tinha dinheiro para colonizar o Brasil? Não. Então, pelo menos agora, Portugal tem condições de fazê-lo, porque Portugal vai comprar o melaço do Brasil, digamos, por R$1, e quando ele vender para a Holanda, ele vai vender por R$5. Portugal tira um lucro sem ter investido nada do seu bolso, literalmente. Tá certo que depois Portugal vai ter que pagar o que deve à Holanda, né? Quando começar a lucrar. Para o Brasil também temos uma vantagem, porque se não tivesse dinheiro para investir, aqui não teria se iniciado o processo colonizador. Mas bom mesmo era para a Holanda, porque como o açúcar, ele era um negócio extremamente lucrativo. O açúcar, ele era uma especiaria rara, e o que é raro é caro. Você então chegou a ter, por exemplo, na Europa, negociação de dotes de princesa sendo pagos com açúcar. Então o açúcar era um produto muito raro. A Holanda sim tinha uma grande lucratividade. Eita, mas aconteceu uma coisinha. De 1580 a 1640, ocorreu em Portugal o que a gente chama de União Ibérica. O rei de Portugal
Dom Sebastião havia morrido e na disputa do trono assumiu o trono de Portugal Felipe II, rei da Espanha. E com isso, ele era ao mesmo tempo rei de Portugal e rei da Espanha. Isso se manteve por 60 anos, tá? É a União Ibérica. Filipe II, depois Filipe III, depois Filipe IV, é a dinastia filipina. Ciliano, e o que é que isso tem a ver com o nosso açúcar? Tudo! Me diga uma coisa, se a Espanha está interessada no seu mercantilismo, que é o bulionismo, a busca por metais preciosos, e aqui no Brasil não tinha sido encontrado ainda ouro e prata, e na América Espanhola está cheio de ouro e cheio de prata, a Espanha vai dar toda a sua atenção para o Brasil ou para a América Espanhola? Para a América Espanhola. E nós vamos ficar aqui praticamente abandonados. Para piorar a situação, Espanha e Holanda eram rivais. A Holanda, antes de ser um país independente, havia pertencido ao Império Espanhol. Então tem uma disputa política. A Holanda e a Espanha disputam por mercado. Existe uma disputa econômica no mercantilismo. A Holanda é protestante, a Espanha é católica. No contexto da reforma, existe uma disputa religiosa. Então, como a Espanha é inimiga da Holanda, agora onde você vê aí Portugal, você vai ver Espanha. E o rei da Espanha vai proibir esse comércio açucareiro. Por isso que os holandeses precisaram invadir o Brasil. É a época do Maurício de Nassau. Quando os holandeses vão invadir o Brasil, se estabelecer, passaram 24 anos aqui, até que foram expulsos. E quando eles foram expulsos, pior para a gente. Porque os holandeses tinham o capital, o transporte, o refino e a comercialização do açúcar brasileiro. Eles só não tinham as técnicas de produção, mas eles passaram 24 anos aqui e aprenderam. E quando eles saíram daqui, eles foram para as Antilhas espanholas. E aí eles levaram para lá toda a técnica da produção açucareira e a nossa produção açucareira entrou em decadência. Então, quando a gente observa agora a nossa quarta questão, olha o que diz a letra D. A união entre Portugal e Espanha, anote aí onde tem união entre Portugal e Espanha, União Ibérica, que foi a época em que Portugal e Espanha passaram a ser um único país. A união entre Portugal e Espanha provocou o rompimento do comércio açucareiro, que era financiado pelos holandeses. E dessa forma a nossa questão é a letra D. Mais uma vez, deixa eu voltar, só para confirmar. Cadê o bicho? Pronto, voltou demais, né? Passando. Bateu aqui, o bicho passou, foi com tudo. Vamos para a quinta questão agora, né? Pronto, aqui é a quarta questão. Está aqui o gabaritozinho dela. Gabarito, letra D de doidinho. Vamos para a quinta agora. A quinta questão diz assim, é sobre mineração agora. Que não está passando. Morreu. Pronto. É tu que está passando aí? Acho que é porque a pilha acabou, né? Desenrola aqui. Enquanto isso eu vou falando. Pronto, troque a pilha. Tinha uma música, vou aproveitar enquanto estava ali, o pessoal que é mais velho vai conhecer, né? Que diz assim, troca a pilha, minha filha, mas não mata o velho. É a nova essa daí, meu filho, ó. Pessoal da minha idade aí, tem alguns que eu estou vendo por aqui, né? Genival Lacerda, é o novo. Pois bem, vamos para a quinta questão enquanto a pilha está sendo trocada. Senão o nosso amigo passa ali mesmo, né? No mecânico. Vamos lá. Quando a capitania das Minas Gerais conhecia o seu apogeu, milhares de homens viviam na miséria, passavam fome, vagavam sem destino pelos arraiais, tristes frutos... o quê, menino? Destiorados, eu estou ficando cego. Destiorados de um sistema econômico e de uma estrutura de poder violenta. A situação anterior
ela se relaciona aí, deveu-se a... Pessoal, quando a economia açucareira entrou em crise, Portugal todo entrou em crise. Porque é lógico, o Brasil era a sua principal colônia. Então é lógico que Portugal vai precisar incentivar a busca de outras riquezas. Por isso que aqui no Brasil, nós vamos ter o momento da expansão territorial. Outras atividades serão incentivadas. No sertão nordestino e nas Campinas do Sul, você vai ter a pecuária. A pecuária que é voltada para o mercado interno, vai haver agora um incentivo. No norte do Brasil, você vai ter as drogas do sertão, que eram produtos tropicais típicos daquela região norte, que era comercializado pelos jesuítas. E aí você vai ter, em todo o litoral, uma variedade de produtos. Porém, numa tentativa de encontrar riquezas, desde que a colonização começou, existiam expedições. Eram as entradas, expedições oficiais e as bandeiras. Os bandeirantes eram prestadores de serviço. Eram pessoas que você contratava para ele entrar no mato e ir atrás de duas coisas: metais preciosos e mão de obra. Então, o pessoal que ia atrás de metais preciosos é o bandeirismo apresador. Tem aí na sua apostila. O pessoal que ia atrás de mão de obra tem dois tipos. Tem o bandeirismo apressador, o prospector é em busca de metais preciosos, o apresador, presar, prender, capturar índios. E o sertanismo de contrato, que iria então capturar escravos fugitivos que estavam nos quilombos. O certo é que quando esses bandeirantes penetraram no interior, eles acabaram encontrando metais preciosos. Aí foi legal, porque agora vai se iniciar um novo ciclo econômico no Brasil. O século XVIII, ele vai ser marcado pelo ciclo da mineração. Exiliano, e a nossa mineração vai bombar, assim como no Rio da Prata, assim como no vice-reino do Peru? Vai não. Cara, a nossa mineração ela foi muito curta. Se você esticar a baladeira muito, dá 80 anos. Isso eu estou esticando muito a baladeira. Por dois motivos. Primeiro, a nossa forma de exploração era rudimentar, era muito simples. Era o que a gente chamava de ouro de aluvião. Aquele ouro que vinha trazido pela a correnteza do rio. Então o rio batia nas rochas, as rochas se fragmentavam. Quando você estava lá com a sua bateiazinha, aquela peneira, você acabava encontrando uma pedra que vinha com ouro ali misturado. Quando você separava esse ouro, o ouro do cascalho, você comercializava o ouro em pó. E isso favorecia o contrabando. Aí, numa tentativa de ter um controle eficaz da produção, Portugal proíbe o comércio do ouro em pó. E dessa forma, criam-se as casas de fundição. Agora, o ouro vai ser comercializado em barra. E a partir daí, as intendências de Minas vão passar a ter todo o controle da produção. A distribuição das terras, a cobrança dos impostos, o policiamento da região. Exiliano, peraí, quer dizer então que vai ter muito imposto? Meu amigo, a carga tributária é o segundo fator para que a nossa mineração seja muito rápida. Então, dois fatores provocaram a nossa mineração ser muito rápida. Primeiro, a forma simples de exploração. Segundo, a alta carga tributária, a grande quantidade de impostos. Aí você tinha a captação, que era o imposto pessoal. Você tinha, então, o quinto, que era 20% de tudo que era retirado, tudo que era encontrado, né? A quinta parte da produção. Vai ser criada a derrama, por um cara legal chamado Marquês de Pombal. A derrama era equivalente a 100 arrobas de ouro. Isso é mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano. Então eram tantos impostos que os grandes mineradores não vão ter condições de manter o negócio. Imagine os pequenos. Porém, a mineração trouxe uma série de transformações. Então vamos lá.
Principais transformações com a mineração. Primeiro, a mineração trouxe agora um novo cenário social. Uma sociedade agora urbana. Na sociedade açucareira, a sociedade açucareira ela é eminentemente rural. Ou seja, as pessoas viviam ou no engenho ou em suas proximidades. Ciliano, tu está querendo dizer que na sociedade açucareira não existiam núcleos urbanos? Eu não estou dizendo isso. Existiam, mas eram poucos. Poucos, mas importantes. Era nos núcleos urbanos que você tinha a comercialização. Era nos núcleos urbanos que você tinha as festas de caráter religioso. Então, os núcleos urbanos existiam, mas eram poucos. Mas na mineração, não. Porque quando se descobriu o ouro, ali não havia nada. Então, as pessoas foram todas para lá e as cidades começaram a florescer. Interessante que do mesmo jeito que essas cidades cresceram rapidamente, elas desapareceram. Se você ainda hoje vai em Mariana, se você vai em Ouro Preto, São João del Rei, essas cidades elas ainda estão lá do jeito que elas eram na época da mineração. Até mesmo porque depois elas foram consideradas patrimônio histórico, né? Então, elas não se pode mexer na arquitetura dessas cidades. Pois bem, além disso, houve uma valorização da mão de obra livre. Cuidado. Eu não estou dizendo que houve substituição de mão de obra. Na mineração, a principal mão de obra continua a ser o escravo. O escravo continua a ser a principal mão de obra. Mas também nós vamos ter agora mão de obra livre. Tanto nas cidades, porque eu vou ter o alfaiate, eu vou ter então aquela pessoa responsável por construir as perucas da elite. Naquela época, obviamente, o pessoal da elite usava perucas, né? Imitando a moda europeia. Mas na própria exploração de ouro, também vamos ter mão de obra livre. É o que a gente chama de faiscação ou faisqueiras. Quando você fala das faisqueiras, que eu coloquei aqui na página 58, quando estão as formas de exploração, né? Você tem as lavras. As lavras eram grandes propriedades que usavam mão de obra escrava. Mas nem todo mundo que foi para a região mineradora tinha condições de arrendar uma grande propriedade e comprar escravos. Então as pessoas se juntavam, 5, 6, 10 pessoas, arrendavam uma pequena propriedade e eles mesmos iam atrás de ouro. É a faisqueira ou faiscação. Então, nas faisqueiras, a mão de obra era livre. Não quer dizer, mais uma vez, o aviso, que vai haver uma substituição de mão de obra. Substituição de mão de obra no Brasil, a gente vai conversar lá no segundo reinado, no próximo encontro que a gente tiver de história do Brasil, que vai ser império. Aí a gente vai ver a chegada dos imigrantes, todo o processo de abolição da escravatura, mas está longe, só no século XIX. Por enquanto, nós temos principalmente mão de obra escrava, mas também você vai ter mão de obra livre nas faisqueiras. Além disso, desenvolvimento de um mercado interno. Eu acabei de falar para vocês que a nossa produção ela é voltada para o mercado externo, o açúcar. Mas, pessoal, quem foi para a região mineradora foi atrás de ouro, atrás de diamante. O cara não ia pegar aquela terra para criar gado, para plantar milho, para plantar batata, para plantar feijão. Quem pegou terra ali foi atrás de ouro. Ora, isso quer dizer e como é que essas pessoas vão sobreviver? As outras regiões do Brasil produziam para abastecer a região mineradora. Olha onde é que o Ceará se deu bem. É na época que no Ceará vai ter as charqueadas. Tá? A gente tinha aqui a pecuária como nossa principal atividade. Só que para levar a carne daqui até Minas Gerais, a carne ia estragar. Então a gente tinha que secar e salgar a carne para ela poder chegar a ponto de ser consumida. Então, o Nordeste,
o sertão nordestino e as Campinas do Sul, o sertão nordestino e as Campinas do Sul, eles investiam na pecuária para abastecer a região mineradora. Todo o litoral brasileiro investia em produtos agrícolas variados para abastecer a região mineradora. O norte, as drogas do sertão, vendia para a região mineradora. As outras regiões do Brasil abasteciam a região mineradora através de um tipo de bandeirismo que a gente chama de monções. As monções são bandeiras de comércio que iam geralmente pelo leito dos rios abastecer a região mineradora. Então a região mineradora era abastecida ou pelas monções ou pelas tropas. Teve alguns anos atrás uma questão até do Enem, que era sobre feijão tropeiro, né? Que era o feijão que os caras das tropas faziam. As tropas de mula iam levar os produtos para a região mineradora e eles levavam então para poder fazer a comida no meio do caminho. Levavam ali a carne seca, levavam o feijão, misturava tudo e ó, vem para dentro. Além disso, durante o mundo do açúcar, o nosso principal centro econômico é o Nordeste. Pernambuco era a nossa principal região produtora, Salvador, eram grandes núcleos de produção de cana-de-açúcar. Só que agora a nossa economia se fundamenta na mineração. Então houve um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul. E além disso, lembre-se disso, toda mudança econômica provoca uma mudança política, sempre. Na hora em que houve o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para a região Centro-Sul, também houve um deslocamento do eixo político. A capital do Brasil era Salvador. Agora a capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o principal porto de escoamento da nossa produção dos metais preciosos. Então, quando a gente observa, agora está funcionando beleza, quando a gente observa a nossa quinta questão, olha aí a letra E, há uma estrutura que visava unicamente a maior exploração possível de ouro e relegava a produção de víveres para outras regiões, aliada a uma estrutura social profundamente desigual. Lógico, as outras regiões do Brasil produziam para abastecer a região mineradora, e na região mineradora quem tem poder são os grandes mineradores, enquanto que a maioria da população, composta por brancos pobres e por escravos, esses viviam na miséria e na exploração. Então, letra E, mais uma vez, agora na nossa quinta questão. Pois vamos para a sexta questão. Um novo tema. Vamos falar agora sobre a nova política colonial portuguesa que provocou as revoltas coloniais. Ciliano, por que durante os séculos 17, 18 e 19 teve tanta revolta no Brasil? Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica, Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana, Revolução Pernambucana em 17. Por que teve tanta revolta? Simples, pessoal. O que a gente vai perceber é que quando acabou a União Ibérica, lembra que eu falei da União Ibérica nesse instante? Portugal e Espanha passaram a ser um único estado, um único reino. Cara, quando acabou a União Ibérica, que Portugal se separa da Espanha, Portugal vai estar quebrado. O próprio rei de Portugal, o Dom João IV, quando assumiu o trono, ele disse: o Brasil é a minha última vaca leiteira. Ou seja, o Brasil é a minha última fonte de riqueza. Eu vou ter que explorar o Brasil de uma maneira extremamente rigorosa. E aí Portugal, desde que acabou a União Ibérica, adotou a nova política colonial portuguesa. Ciliano, o que se caracteriza a nova política colonial?
um fortalecimento do pacto colonial. Se, no começo da colonização, Portugal tinha um controle apenas sobre o açúcar, e o comércio local, e a pecuária, e as drogas do sertão, e as demais atividades eram praticamente livres na colônia, a partir de agora Portugal vai querer controlar tudo. Tudo que puder dar 1 centavo de lucro, Portugal vai querer. Afinal de contas, como diria um amigo do meu pai, uma fortuna se faz com centavos. Faça essa reflexão e deixe de ser enganado. Quando você vai comprar em qualquer canto, que o preço é R$ 9,98, você pede 2 centavos de troco? Porque não, é direito seu. Esse ano o estabelecimento comercial não tem não, azar dele. Por que ele botou o preço 2 centavos para dar de troco? Ele que se vire para arranjar 2 centavos. Aí você diz assim, ó, você dá R$10 e diz, você tem 2 centavos de troco para me dar ou vai me dar 5 centavos de troco? Porque se é para alguém ficar no prejuízo, fique você. Se não, eu bato o pé aqui, chamo as autoridades, a gente fecha esse comércio, a gente faz logo mal o boneco. É siciliano por causa de 2 centavos, 2 centavos teu. Se cada pessoa que tiver aqui, ó, 8.000 alunos, se cada um deixar 2 centavos, em um dia, em uma loja, e na rede de lojas, e na semana, e no mês, e no ano, e na vida, quanto esse cara não ganhou? Pois a partir de agora, meu filho, cobre os seus centavos, porque você está dando de graça para a pessoa esse dinheiro. Pois bem, então, Portugal vai querer tirar até o último centavo. E o cara mais invocado que já apareceu na história de Portugal é um rapaz chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal. Durante o governo do Marquês de Pombal, vai ser o ponto máximo, vai ser o auge da nova política colonial portuguesa. O Marquês de Pombal vai querer tirar tudo. Se você estiver dormindo, sonhando, que ganhou na Mega Sena da virada sozinho, ele aparece no teu sonho e rouba teu dinheiro. Então ele não vai te dar chance para nada. Ele vai querer tirar qualquer centavo. Primeira coisa que ele faz, Pombal acaba com o sistema de capitanias hereditárias. Porque no sistema de capitanias hereditárias, o donatário, que é o responsável pela capitania, ele tem direitos. Ele tem direito a 90% da produção agrícola, ele tem direito a 80% dos metais preciosos. Cara, pois agora não vai ter mais essa história não. As capitanias vão ser reais e nós vamos tirar tudo do Brasil. Me diga uma coisa, comércio interno dá lucro? Dá ou não dá? Dá. Nem que seja 1 centavo de lucro. Portugal nunca tinha controlado, pois agora vai controlar. Portugal vai criar as companhias privilegiadas de comércio. E todo o comércio colonial vai ser agora rigorosamente fiscalizado por Portugal. Foi o Marquês de Pombal que criou a derrama, que eu falei nesse instante. Aquela cota equivalente a mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano. Já que um arroba é 14,900 e tantas gramas, né? Arredonda para 15. Então, dessa forma, o Marquês de Pombal, ele vai querer tirar tudo para controlar as drogas do sertão e o ensino no Brasil. Ele expulsa os jesuítas do Brasil. E assim, quanto mais controle ele tiver sobre o Brasil, mais ele vai poder arrecadar e fortalecer o reino português. Dessa forma, quando a gente vê a questão sobre o Marquês de Pombal, olha aí o que diz a 6ª questão, ó. A liderança do governo português, pelo Marquês de Pombal, repercutiu em vários aspectos da política colonial, como, letra E, política de rigoroso fiscalizo sobre a economia mineradora. É o Pombal que vai criar a derrama, ao lado desse item bote, né? Criação da derrama. Foi ele que criou a derrama, que vai ser
o grande motivo da Inconfidência Mineira, que a gente vai ver daqui a pouco na 8ª questão. Então, a 6ª questão, mais uma vez, deu a letra E. Beleza? Então, vamos em frente. Vamos para a 7ª questão agora. E a 7ª questão fala aí ainda sobre as revoltas coloniais. Só que agora a gente vai para as revoltas em si, tá, pessoal? Quando a gente pega as revoltas, a gente divide em 2 grupos. A gente vai ter as revoltas nativistas. E depois, na próxima questão, eu falo sobre as revoltas emancipacionistas. Então, essa nossa questão agora, a 7ª, é sobre revoltas nativistas. Beckman, Emboabas, Vila Rica e Guerra dos Mascates. E a aclamação de Amador Bueno, né? Essas 5 revoltas que ocorreram aqui no Brasil. Ciliano, por que essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas? Simples, pessoal. Porque essas revoltas, elas não questionam a autoridade de Portugal. Essas revoltas, elas não levam em consideração que a nossa miséria é a gente ser colônia. Eles querem simplesmente resolver problemas locais. São revoltas momentâneas, são instantâneas. É um problema imediato que aconteceu ali, o povo se revolta, se o problema for resolvido, a revolta acaba. Por exemplo, quando você vê a revolta de Beckman. Por que teve a revolta de Beckman? Maranhão, 1684. Faltava mão de obra, pessoal. No Maranhão não tinha muitos escravos, até mesmo porque a economia do Maranhão é uma economia secundária para o Brasil. Os escravos vinham para onde? Recife, né, para Pernambuco, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para ali o litoral de São Paulo, que eram as principais regiões produtoras. Então, devido à falta de mão de obra, os latifundiários se revoltaram. Eles vão querer expulsar os jesuítas para escravizar os índios. Aí o rei de Portugal interfere e se entra num acordo. Será permitida a escravização indígena, sim, porém, não podia mexer nos índios dos jesuítas. Os índios ladinos, que eram aqueles já catequizados, não podiam ser escravizados. Só poderiam ser escravizados os índios bravios, os índios selvagens. Veja, em algum momento alguém falou que o rei de Portugal é feio, alguém esculhambou o rei. Não, eles só queriam resolver seu problema local. É como Recife, que só queria ser elevado à categoria de vila na Guerra dos Mascates. Era como na Guerra dos Emboabas, em que os forasteiros e os bandeirantes, os dois brigavam para saber quem ia dominar a região mineradora. É como pega a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos. Eles se rebelaram porque eles eram contra a instalação das casas de fundição. Veja que nenhuma dessas revoltas está questionando a autoridade de Portugal. Está questionando a autoridade do rei. Por isso que elas são revoltas nativistas. Sou sincero a falar com vocês. Cara, nesses vários anos que a gente já está vendo em Enem, eu nunca vi uma questão de revolta nativista. Geralmente cai sobre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? Mas a gente fala de tudo, porque ninguém sabe o que pode vir por aí. Mas se cair sobre revolta nativista, lembre, são movimentos que não questionam a autoridade de Portugal. Querem apenas resolver os seus problemas locais, que é o que diz aí na questão 7, ó. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates e a revolta de Vila Rica, verificada nas primeiras décadas do século XVIII, podem ser caracterizadas como, olha o que diz a letra C, manifestação de rebeldia localizada, que contestavam aspectos da política econômica de dominação do governo português. Ou seja, eles pegavam apenas alguns aspectos que naquele momento estavam lhes prejudicando, mas eles não questionavam o que era mais importante, que o Brasil era uma colônia que estava preso a um pacto colonial e que o motivo da nossa miséria era a riqueza de Portugal. Afinal de contas, tem até uma música que diz isso, né? Que a miséria dos meus filhos não será a riqueza dos teus.
Só existe rico porque existe o pobre. Só existem duas classes sociais. A classe poderosa, que é a que detém os meios de produção, e a classe proletária, que vende a sua força de trabalho. O grande problema é que enquanto os ricos cada vez estão mais unidos, os pobres estão cada vez mais divididos. Porque existe uma divisão entre os pobres. Existe o pobre que ganha menos de 1.000 por mês, existe o pobre que ganha 1.000, o que ganha 5.000, o que ganha 10.000, o que ganha 20.000. E o que ganha 20.000 não se considera pobre. É o pior tipo. É a classe que não existe, só existe na mente das pessoas, que é a classe média. Classe média é o pobre que não acredita que é pobre. E o pior é que ele acredita de verdade que não é pobre. Enquanto os pobres não se unem, meu amigo, essa frase é conhecida. Quando os gatos brigam, os ratos fazem a festa. Então os poderosos estão cada vez mais unidos. O povo cada vez mais desunido. É só você olhar as redes sociais. E enquanto nós estamos brigando entre nós seremos dominados para sempre. Que o pior escravo é aquele que pensa ser livre. Nós que somos escravos da nossa própria ignorância. Enquanto a gente não tiver consciência que nós somos explorados, nós vamos ser explorados para sempre. Mas vamos seguir em frente. Então, dessa forma, vamos para a 8ª questão. Pronto. Acho engraçado as redes sociais, né, cara? Tem gente que desfaz amizade por causa das redes sociais. Esse ano vai ser um ano muito preocupante, cara, tá? Seja mais tolerante, cara. Se o cara vai votar em alguém que tu não gosta, ele tem todo o respeito de votar. Como você tem direito de votar em quem você quiser. Então, pratique a tolerância e vê se a gente vai construir uma sociedade melhor. Ou não. Que aquele que reclama da intolerância também é intolerante. Vamos para a 8ª questão, então. A 8ª fala das revoltas emancipacionistas, que são aquelas revoltas que defendem a separação do Brasil em relação a Portugal. Inconfidência Mineira, Inconfidência Baiana. Se lembram? Quando eu estudei, chamava, era Conjuração Baiana. Tanto faz. Inconfidência e conjuração são sinônimos. Então, tanto faz dizer Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira. Inconfidência Baiana, Conjuração Baiana. Inconfidência, conjuração, sinônimo. Querem dizer a mesma coisa, que quer dizer conspiração. Conspirar contra o rei, tá? Então, essas duas revoltas, Inconfidência Mineira e Baiana, elas questionavam o poder do rei. Ora, a questão é, de onde a gente tirou essa ideia de se libertar? Nada vem do nada. Lembre-se que aqui no Brasil, toda a nossa educação estava nas mãos dos jesuítas. As escolas jesuíticas eram responsáveis pela educação dos jovens. Se você quisesse fazer uma faculdade, uma universidade, no Brasil não tinha. Você tinha que ir para a Europa. Aí é que é legal. Tu era o filho de um fazendeiro. Tu era o filho de um rico comerciante. Aí tu foi morar na Europa. Quando tu chegou na Europa do século XVIII, caramba, a Europa do século XVIII foi sensacional. Finalzinho do século XVII, você teve a Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e depois a Gloriosa. E nunca mais o rei da Inglaterra teve poder de nada. Com a Revolução Gloriosa, a Bill of Rights estabeleceu o parlamentarismo. Obrigado, meu filho. Deus lhe arranja uma esposa bem boa, viu? Muito bem. Eu sei que você tem. Pois vamos lá. Então, dessa forma, na Inglaterra ocorreu a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. O Iluminismo, trazendo as ideias de liberdade. A Revolução Francesa, que vai explodir como o grande movimento burguês. A burguesia se contestando, se combatendo em relação ao antigo regime. E aí esses jovens que moravam lá, traziam as suas ideias para cá. Meu amigo Alexandre, estou tomando teu tempo não, né? É porque teve um negocinho no começo, me disseram que eu podia até 3h30. Valeu. Pois vamos lá então. Então, dessa forma, quando você observa o contexto desses jovens na Europa, quando eles voltaram para o Brasil, derrama,
companhia privilegiada de comércio, uma exploração extrema. Ou seja, você tinha toda uma condição favorável para uma revolta. Vamos aprender a fazer uma revolução agora. Revolução é a coisa mais fácil do mundo para se fazer. É igual fazer bolo. Para você fazer um bolo, se você for na internet e botar lá, bolo de laranja, você seguir a receita, pega uma laranja, pega leite, pega não sei o que, mistura tudo, o bolo sai ou não sai? Eu não estou dizendo que o bolo vai sair gostoso, mas ele sai, tá? Pois se você pegar a receita do bolo revolucionário, a revolução sai. Primeiro ingrediente para uma revolução, crise econômica. Diga aí, uma revolução no universo que foi fora de uma crise econômica. Revolução Francesa, Revolução Russa, Independência dos Estados Unidos, todas as revoluções aconteceram em época de crise. Lógico, porque quando tu está liso, tu já acorda com raiva, indignado. Segundo ingrediente da revolução, aumento de impostos. Olha aí que coisa boa. Tu já está liso, o governo ainda aumenta os impostos. Tu vai estar morto de feliz, não? Vai fazer uma festa, que bom, aumentou imposto, vai tirar o que eu não tenho. Siciliano, se toda vez que tiver crise econômica e aumento de imposto, tiver revolução no Brasil, a história do Brasil é uma revolução eterna. Só tem um detalhe, no Brasil, eu tenho uma tristeza muito grande quando eu digo isso, nunca teve uma revolução. Tivemos golpes. A passagem da colônia para o império foi um golpe, do império para a república foi um golpe, a revolução de 30 foi um golpe, a de 64 foi um golpe, e assim constantemente. Nunca tivemos revolução, porque falta o ingrediente principal, o fermento que faz o bolo revolucionário crescer. Consciência. Um povo ignorante é fácil de ser conduzido, é fácil de ser manipulado. O povo, por exemplo, brasileiro, o povo brasileiro não, é um povo consciente, não é não? Ninguém está preocupado aqui que esse ano é jogo de Copa do Mundo, se o dedo do Neymar volta, se não volta, ninguém está preocupado com isso, porque a gente está preocupado é com a saúde do nosso povo, a educação, a segurança. Mas infelizmente, o nosso povo está muito mais preocupado com Copa do Mundo, com decisão de campeonato cearense, Fortaleza, Ceará, que vão amanhã, quando um perder, vai um sair se matando. Cara, a que nível de imbecilidade o ser humano chegou? Tu vai brigar contra outra pessoa, tu vai matar outra pessoa por causa de um jogo de futebol. Ano passado, ou foi esse ano, as coisas passaram tão depressa, mas teve um jogo lá no Rio de Janeiro, acho que era Flamengo e Botafogo, que tiveram uns torcedores que passaram de carro, baixaram o vidro, a outra torcida ia passando e o cara saiu atirando, em quem pegar, pegou, sabe nem quem é, pai de família, estudante, trabalhador, não quer nem saber, passou atirando e matando. A que nível de imbecilidade nós chegamos? A nossa sociedade tem que passar por uma reflexão. Nós temos que rever os nossos valores. Só assim a gente vai mudar a nossa sociedade. Então, crise econômica, aumento de impostos e consciência, aí sim as pessoas vão se rebelar. Naquela época, o que trouxe consciência, pelo menos para uma parcela da sociedade brasileira? O iluminismo. As ideias iluministas, as ideias da Revolução Francesa, as ideias da independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, que foi uma revolução de escravos. Cara, isso foi tão sério que aqui no Brasil ficou todo mundo com medo. A elite branca proprietária de terras ficou com medo de uma haitização do Brasil. Já pensou? Se todos os negros do Brasil escravos se revoltassem e matassem os brancos? Tu é doido? Os brancos ficaram desesperados. Por isso que o nosso processo de independência, ele não foi resultado de luta. Ele foi uma articulação, que é o que a gente vai falar nas duas últimas questões. Vamos só resolver essa, para poder dar tempo ver tudo. Então a oitava, olha aí a letra E.
A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana foi adotado por membros da elite, Inconfidência Mineira, e dos setores sociais mais baixos, Conjuração Baiana, como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Ou seja, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana são movimentos emancipacionistas, questionam o poder de Portugal, estão dentro da crise do antigo regime. Então vamos para o último tema de hoje, que eu só estou com 10 minutinhos. Meu amigo Alexandre, que eu já conheço há mais de 20 anos, sempre pontual, já está por aqui, né? Então, para eu não atrapalhar o tempo dele, vamos terminar no nosso, né? Combinou? Tinham combinado para terminar 3h15, porque ia começar um pouquinho mais cedo. Mas teve aquela apresentação inicial, né? Então, quando começou 2 horas, assim, não, começa de 2 e vai até 3h30. Beleza. Então, vamos lá. Aí a gente tem que ser pontual para respeitar os outros, né? Aqui no Ceará ninguém gosta de ser pontual, não. No Brasil, o pessoal marca com você 3 horas, vão chegar 3h30, 4. Uma falta de respeito extrema com a outra pessoa. Se a outra pessoa marcou com você 3 horas, se esforce para chegar às 3, para a outra pessoa também se esforçar às 3, e assim os dois estarem na hora. Você é mais bonito que os outros, para fazer os outros ficarem esperando? Vamos em frente. Último tema. Vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. E esse processo se inicia durante o governo joanino. É Ciliano, o que foi esse tal de governo joanino? Pessoal, as transformações na Europa acabaram alterando as relações no Brasil. Lá na Europa, como resultado da Revolução Francesa, a burguesia assumiu o poder. E como resultado da expansão do poder burguês, nós tivemos a chegada de Napoleão. É a era napoleônica. Napoleão foi colocado no poder pela burguesia. O povo está com medo de cair esse negócio na cabeça dele. Não assusta os meninos não, rapaz. Tirando rasante. Aqui no Ceará a gente chama o fina, né? Tirando os fina aí na cabeça da negada. Foi bom. Pois vamos nós. Então, dessa forma, Napoleão, ele foi colocado no poder pela burguesia. Colocado no poder pela burguesia, ele vai governar para a burguesia. Por isso que ele investiu em indústrias. Aí a produção francesa começou a crescer. Ele adotou uma política imperialista. Quem não assinasse acordo comercial com ele, ele invadia. Então, assim, ele conseguia mercado consumidor. Só tinha um problema. Napoleão não tinha como estabelecer sua política imperialista sobre a Inglaterra, já que a Inglaterra fica fora do continente. Ele até tentou. Napoleão enviou suas tropas, comandadas pelo almirante Villeneuve, para atacar os ingleses, mas suas tropas acabaram sendo derrotadas. E aí, Napoleão teve uma ideia. Se eu não posso destruir a Inglaterra militarmente, vou destruir economicamente. Estabeleceu o bloqueio continental, proibindo os demais países europeus de comercializar com a Europa. Aí é onde o Brasil entra na história. Porque Portugal tem toda uma história de dependência em relação à Inglaterra. E aí Portugal não podia romper com a Inglaterra, porque senão a Inglaterra mandava seus navios e destruía. Voltando, mudou alguma coisa aqui, ó. Portugal, isso, valeu. Não poderia então romper com a Inglaterra, porque senão a Inglaterra pegaria os seus navios e iria destruir os portos portugueses. Mas também, Dom João não podia dizer não para Napoleão, que iria pegar suas tropas e invadir Portugal. Então, o que Dom João faz? Com o apoio da Inglaterra, Dom João e a família real fogem para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, Dom João vai adotar uma série de medidas em benefício da elite brasileira. Vai criar escola de medicina, escola de direito, jardim botânico, teatro imperial, só para a elite ficar satisfeita. Mas ao mesmo tempo ele também vai beneficiar a Inglaterra. Tratado de comércio e navegação, os produtos ingleses entravam no Brasil pagando apenas 15% de tarifa alfandegária, mais barato que os concorrentes que pagavam 24%.
tratado de aliança e amizade. Os ingleses que viessem morar no Brasil teriam liberdade religiosa e isenção jurídica. Assim, Dom João governou para a elite brasileira e para a Inglaterra. Porém, quando ocorreu em Portugal, em 1820, a Revolução do Porto, a família real volta para Portugal e fica aqui no Brasil, já que o Brasil não era mais colônia, o Brasil havia sido elevado à categoria de Reino Unido, fica aqui no Brasil Dom Pedro como príncipe regente. Aí Dom Pedro vai ser pressionado, como você está vendo aí no slide. De um lado, as cortes portuguesas, que pressionavam Dom Pedro para ele voltar para Portugal, para que o Brasil fosse imediatamente recolonizado por Portugal. Porém, por outro lado, Dom Pedro era pressionado pela elite brasileira e pela Inglaterra, que não queria perder seus privilégios. Dessa forma, Dom Pedro, com o apoio da elite da Inglaterra, rompe os laços com Portugal e promove a nossa independência. Ou seja, a nossa independência não foi resultado da luta popular, não foi resultado do interesse do povo brasileiro, foi uma articulação de Dom Pedro com o apoio da elite brasileira, que queria manter suas terras, manter a escravidão, e da Inglaterra, que queria manter seu mercado consumidor. Tanto é que depois que a independência acontece, a escravidão continuou. O que foi que mudou no Brasil? Depois que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser império, continuou sendo sistema plantation, monocultura, só que agora o produto vai ser o café, a gente vai conversar depois. Agroexportação, latifúndio e escravidão, continua do mesmo jeito. Então, dessa forma, quando a gente vê a nossa nona questão, olha lá, tem um textozinho que diz assim, ó, não corram, vão pensar que estamos fugindo. Deu para perceber, né? Copiaram aí. Não corram, o texto é esse. Não corram, vão pensar que estamos fugindo. Sobre esse período da história brasileira, assinale o item correto. Anotou o texto? Todo mundo anotou? Qual era o textozinho que era para estar aí digitado? Beleza. Vai lá. Assim, olha o que vai dizer a letra B. As transformações na economia brasileira favoreceram principalmente a Inglaterra, mas também os interesses da elite local. A nossa independência foi resultado dos interesses da elite e da Inglaterra. O textozinho, não corram, vão pensar que estamos fugindo. E vamos então para a última questão, que eu tenho 2 minutos. Tranquilo? Demais. Ah, tá ali, ó. Alexandre já chegou faz meia hora, por isso que eu estou esticando. Vamos lá. Então, bora. Muito bem. Vamos para a última questão. A última questão é uma tela. É essa tela aqui, ó. Quem já foi lá em São Paulo, Museu do Ipiranga, uma tela gigantesca, né? Você se sente assim, cara, que sensacional. Tá? Dom Pedro, lá no meio, com a espada levantada, aí os soldados, e ele gritando, independência ou morte. Teve até uma novela agora, não foi? Uma novela que passou agora, eu acho que foi ano passado, eu passo muito depressa, mas eu acho que foi ano passado, que teve a história de Dom Pedro, e Dom Pedro gritando independência ou morte. Foi agora, né? Pense numa mentira doida, que essa imagem nunca existiu, cara. Me diga uma coisa, se Dom Pedro estava em viagem, saindo do Rio de Janeiro para Minas Gerais, ele ia estar com traje de gala, com a melhor roupa dele, ele ia estar de cavalo, ele ia estar numa mula, para poder aguentar a viagem. Os soldados iam estar com a roupa de gala, Ciliano, por que essa tela é desse jeito? Olhe para essa outra tela aqui, ó. Friedland. É uma tela de uma batalha de Napoleão Bonaparte, do século XVIII, a Batalha de Friedland, quando Napoleão, então, né, teve uma de suas significativas vitórias. E se você comparar as duas telas, a tela da independência do Brasil, do Pedro Américo, é uma cópia da Friedland. Depois dá uma olhadinha em casa.
Entra lá nas redes, lá na internet, no Google, né? Aí tu bota Friedland, que aí tu vai olhar o quadro com bem cuidado. Então Napoleão está em cima de um cavalo com a mão para cima. Só que ele está segurando o chapéu dele. Dom Pedro está em cima de um cavalo com a mão para cima, segurando uma espada. E os soldados ao seu redor levantando suas espadas. Foi uma cópia. E por que se fez esse quadro? Esse quadro ele só foi de 1886, se eu não me engano. Quando o Império já estava arquejando, o Império vai acabar em 89. Ele foi uma tentativa de resgatar o espírito heróico da monarquia brasileira, que estava sendo questionada pelo movimento republicano. Então, quando a gente observa a nossa 10ª questão, olha o que diz a letra B. A imagem da independência nela representada enfatiza uma memória desse acontecimento, entendido como fundação heróica do regime monárquico. Dom Pedro está sendo mostrado aí como herói. E aí já dizia Bertolt Brecht, triste do país que precisa de heróis. Se vocês esse ano estão esperando aparecer um herói para resolver o problema do Brasil, velho, esqueça. Não vai chegar o Superman, o Thanos vai chegar e matar metade da humanidade, não vai ter ninguém para nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos. Esse ano nós temos algo extremamente importante. Nós temos em nossas mãos o poder de mudar todo o cenário político nacional. Carol, a gente vai votar para presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual. Aí depois tu vai dizer que as coisas estão ruins, o problema é teu. Porque eu vi uma vez num filme essa frase e eu guardei para o final. Quando os homens de bem não fazem nada, eles já fizeram o mal suficiente. Então, se você simplesmente lava suas mãos e não faz nada, depois não vai reclamar. Se a gente quer mudar, o primeiro passo da mudança somos nós mesmos. Pessoal, um grande abraço, um beijão, até a próxima. Meu grande amigo Alexandre, beijo, 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 beijo.